Você está ouvindo Thales Conta, histórias que eu não deveria ter lido, mas eu li e agora você também vai ouvir. Eu sou Thales Nassir e nesse espaço eu trago histórias que encontrei espalhadas pela internet, relatos sobrenaturais, curiosos, perturbadores, aquele tipo de coisa que você lê às 3 da manhã e fica olhando pro teto depois. Eu não prometo que tudo aqui é verdade, mas prometo que vai fazer você pensar 2 vezes antes de alugar um apartamento com uma colega. A história de hoje se chama A Colega de Apartamento de Július Era uma Eu encontrei esse relato originalmente em inglês num fórum de histórias de terror da internet. A história foi postada por um tal de Julius e que, como você vai descobrir, tem uma relação bastante complicada com a sua colega de quarto. Então senta, respira e presta atenção. A colega de apartamento de Julius era uma E, infelizmente, mudar não era realmente uma opção para ele. Clara parecia ótima no começo, é claro que sim. Ele provavelmente não teria se mudado se ela mostrasse sua verdadeira face desde o início. Não, na verdade isso é mentira. Ele estava loucamente desesperado e todas as bandeiras vermelhas do mundo não teriam o impedido de se mudar. A sua única opção era ficar sem teto, pois estava prestes a ser expulso do apartamento depois de se formar. Além disso, o mercado imobiliário na cidade dele era literalmente um inferno. Eu entendo, tem algum que não seja? Eu acho que não. Então, ficou feliz quando encontrou um lugar que realmente pudesse pagar. Clara parecia simpática ao telefone e o convidou para dar uma olhada no lugar. 2 quartos, uma sala com cozinha aberta e um banheiro de um tamanho decente. Ela cumprimentou com um sorriso amigável e mostrou o local. O interior era um pouco minimalista, principalmente móveis em preto e branco. 1 ou 2 peças de arte. A cozinha estava limpa e ela tinha 1 tonelada de temperos. Ai, que inveja, adoro. Podemos dividir tudo na cozinha. Acha que é mais fácil assim? Acho que é mais fácil assim. Se você não quiser dividir as compras, tudo bem, claro. Mas se quiser usar algumas das minhas coisas, pode usar à vontade, disse ela durante o passeio. Ah, compartilhar está bem, Júlio sorriu. Ele queria que ela gostasse dele, precisava daquele quarto, e não tinha certeza se ser homem poderia ser um problema. Ele não precisava ficar nervoso, porém. Clara o adorava. Ligou na manhã seguinte, após o passeio, e ofereceu o quarto a ele. E Julius aceitou imediatamente. Sentiu uma vibração em tanto dela quanto daquele lugar. E ele tinha que admitir que quando ela sorriu para ele durante aquele primeiro passeio pelo apartamento com seus olhos verdes venenosos, pode ter se sentido um pouco hipnotizado também. Mas não mais, não depois de passar pelo inferno com aquela. Durante a visita, ela nunca mostrou o próprio quarto, o que eu acho que faz muito sentido. Que Julius mais tarde descobriu ser o oposto do apartamento limpo e estéril. O quarto dela estava cheio de copos e recipientes, cheios de coisas diferentes que ele não reconheceu. Ela tinha todos os tipos de velas diferentes e 1 tonelada de livros no chão, debaixo da cama e nas prateleiras. Havia cerca de 15 travesseiros na sua cama e um monte de luminárias por toda parte. Eu não entendi qual é o problema. Clara nunca mostrou o quarto para ele. Julius invadiu uma vez quando ela não estava em casa. Sim, parece ruim, mas havia uma razão para isso. As consequências da guerra que sua colega de apartamento havia iniciado. E tudo começou com um bilhete passivo-agressivo que ela deixou na porta da geladeira sem motivo algum. Foi apenas um dia depois dele se mudar, e ele jura que ainda não tinha dado a essa garota um motivo para odiá-lo. Ainda. Regras da casa. Estava escrito no bilhete. Não há convidados depois da 1h da manhã. Qualquer visitante deve ser anunciado primeiro. Sem animais de estimação. Os ambientes compartilhados devem permanecer limpos o tempo todo. Não vá para o meu quarto sem permissão. Eu até que achei bastante razoável. Manter limpo, não ir no quarto dela, sem pets, avisar quando vê alguém. Não vi nada de errado.
Mas ela entrou no momento em que Július estava lendo as regras e sorriu como se aquela lista fosse a coisa mais normal do mundo. E não é? Tudo bem? Você teve uma boa primeira noite? Ela perguntou e sorriu para ele. Sim, com certeza, ele respondeu e apontou o dedo para o pedaço de papel com uma sobrancelha levantada. Então, acabei de encontrar isso aqui. Ah, sim, desculpe. Eu sempre compartilho isso quando tenho um novo colega de apartamento. É importante para o lugar manter as coisas como devem ser. Os outros realmente não eram tão bons, mas eu tenho um bom pressentimento sobre você. Ela sorriu novamente e parecia tão genuíno que ele teve que sorrir de volta. Olha, se ele não precisava, mas tudo bem. Ah, sim, eu também. Mas assim, se eu trouxer uma garota, eu não preciso expulsá-la 1 da manhã, certo? Ele brincou. Ela riu. Ai, eu tô tão feliz que você se mudou pra cá, Julius. Acho que nem fui eu que escolhi você. Foi o apartamento. Ele tentou rir de volta educadamente, mas parecia estranho e forçado. Por que será? Assim, para ser totalmente honesto, no início, Julius tinha certeza de que tudo era uma grande piada. Mas o que tem de piada? As coisas que ela dizia aleatoriamente sobre o apartamento e suas regras estranhas. O que tem de estranho dela não querer estranho no apartamento dela, meu filho? Mas aquela garota estava falando sério, como ele descobriria mais cedo ou mais tarde. Uma vez, ele deixou uma tigela de cereal meio vazia em cima da mesa antes de sair. E quando voltou, Clara a jogou na cama dele. Durante dias ele não conseguiu tirar o cheiro de leite estragado do quarto. Ah, eu vou defender. E tá errada, tá na regra, não é pra deixar coisa bagunçada nos ambientes compartilhados. Era só ter tirado. Por que deixou? Outra vez, seu amigo Matt veio espontaneamente. E quando Clara o viu, agiu muito bem e até fez uma xícara de chá para ele. Como Matt contou a Julius mais tarde, ele passou o dia seguinte inteiro vomitando. Claro, poderia ter sido apenas uma coincidência. Mas ela agiu friamente com Julius depois daquela noite. As boas vibrações estavam mortas. E esses foram apenas alguns exemplos das idas e vindas dos dois. A guerra havia começado e ficou cada vez pior. Mas o que ela fez? Meu filho, não é para levar desconhecido sem avisar. Tem que avisar antes, era só ter avisado antes e não deixar bagunça. Era tão simples, tá nas regras. Julius deu uma grande festa em casa e Clara, de alguma forma, conseguiu convencer todos os amigos dele que ele era uma pessoa vil e nojenta. Ela tinha esse efeito nas pessoas. Seu carisma era magicamente persuasivo. Ah, meu filho, mas se seus amigos foram convencidos por ela, que eles acabaram de conhecer assim tão fácil, que você era uma pessoa que não presta, de repente você meio que não presta mesmo, não sei. Só jogando aqui. Quando seus amigos começaram a fazer Julius de fantasma, ele decidiu comprar um par de pássaros. Mas não tá nas regras, não pode ter pet? Tá nas regras, não pode ter pet. Chamou-os de Júlia e Claros. Ai, que criativo! Ai, amigo, você é tão criativo. Eu não tô conseguindo fazer o negócio ser assustador, né? Era pra ser assustador, mas eu fico comentando. Eu não consigo me controlar, gente. É meio difícil. Então, Júlia e Claros. O que sua colega de apartamento não achou nada engraçado é porque não é. Alguns dias depois, ele voltou para casa e havia uma gaiola aberta. E uma sala cheia de penas de pássaros e respingos de sangue. Ah, não, aí não. Não. Talvez ele devesse ter ido embora, mas sentiu a necessidade de confrontar aquela psicopata. Calma. Eles podem ter fugido e a peninha voou. Mas sangue, né? Ai. Ele gritou por Clara, mas ela não estava em casa. Ele não conseguia dizer com certeza se estava mais com raiva ou com medo. Pensando nisso agora, ele deveria ter saído naquele momento para nunca mais voltar. Clara não era normal. Parecia legal e agia bem na frente de estranhos. Mas era perigosa.
Ele não sabe por que não foi embora. Talvez estivesse com raiva demais para pensar direito. Então, em vez de correr, decidiu invadir o quarto dela. Como mencionado, era muito mais extravagante do que ele jamais imaginou. Havia tanta coisa e desordem que ele não sabia o que fazer a seguir. Seu plano inicial era destruir o quarto dela, querido. Mas em vez disso, decidiu vasculhar as coisas dela para encontrar algo que ela amasse e destruísse. Deixar uma mensagem para ela e depois ir embora de uma vez por todas. Já devia ter ido embora. Deixar uma mensagem. Que mensagem, meu filho? Julius sabia que Clara era estranha e claramente tinha problemas com raiva, mas ainda assim não esperava encontrar as coisas que encontrou. Havia algo satânico naquele quarto. Encontrou livros escritos em latim ou celta ou qualquer outra língua. Mas é burro, né? É estadunidense. Tem que ser estadunidense, não sabe diferença, não sabe geografia, também não sabe identificar latim de celta. Gente, latim e celta são completamente diferentes. Você não... Ele tá me irritando. Papéis com anagramas, maldições, listas estranhas. Isso ainda poderia ser tolerável, mas então ele encontrou as pinturas. Pinturas dele, retratos onde ela havia queimado os olhos dele com um isqueiro e preenchido os buracos vazios com tinta vermelha. Outro em que seus olhos estavam bem abertos e a carne do nariz em decomposição e os olhos à mostra. Os ossos à mostra, perdão. Outro com dezenas de vermes saindo de sua boca. Gente, mas assim, ela pode ter um estilo de pintura, um negócio assim meio Tim Burton, sabe? E aí ela acha ele bonitinho e colocou ele nas pinturas. Pode ser, aí não quer dizer nada, pode ser algo assim. Ela tem um estilo de pintura estranho, não quer dizer que ela quer fazer isso com ele, sabe? Pode ser... Enfim. Não foram só as pinturas. O quarto dela o deixou enjoado. Julius ficou enjoado e tonto. E por um tempo, eu acho que até perdeu a noção do tempo. Seu sangue estava gelado. Ele não conseguia se mover. Por um segundo, sua respiração parou. E foi então que ele ouviu a porta se fechar atrás dele. O que aconteceu depois está um pouco confuso. Eles brigaram e Clara gritava coisas que ele não entendia. Ele a empurrou, tentou tirá-la do caminho para sair. Ela caiu e ele pegou o abajur da mesa mais próxima e jogou nela. Respingou e havia sangue, mas Clara ainda estava se movendo. Ele estava completamente no modo de sobrevivência, sem pensar direito, mas ela também. Finalmente, conseguiu passar e sair do quarto dela. Correu pela sala em direção à porta, mas quando tentou sair do apartamento, ele não conseguiu. Ele fisicamente não conseguia sair. Algo o estava segurando. Clara, de alguma forma, o havia prendido àquele lugar. Ela havia lançado um feitiço nele. Essa era a única explicação que fazia sentido. Ele continuou tentando sair, mas simplesmente não foi possível. Isso de novo? Vamos, Julius. Eu pensei que estávamos fazendo progresso. Ele se virou lentamente, assustado e confuso, para ver Clara parada ali, parecendo completamente bem. Nenhum arranhão e nem sangue. Ela inclinou a cabeça e olhou para ele com olhos que pareciam mais cansados do que irritados. O que está acontecendo? Ele sussurrou. O que você fez comigo, sua maldita bruxa? Ela revirou os olhos. Eu não sou uma bruxa, Julius. Vamos lá. Já faz meses que brigamos pelo menos uma vez por semana. Você pode fazer a sua memória funcionar, por favor? Isso tá ficando cansativo. Eu não consigo lidar com essa montanha-russa. Clara foi interrompida pelo som dos pássaros cantando, em voz alta, como se estivessem naquele apartamento. E ele poderia jurar que parecia Júlia. Mas ela e Clarus tinham morrido meses atrás. Meses? Certo, meses.
Julius começou a lembrar. A briga pelos pássaros deve ter acontecido há pelo menos 6 meses. Mais ou menos, na mesma época, Matt apareceu pela última vez. Bem, a última vez que ele apareceu, enquanto Julius ainda estava vivo. Matt veio mais uma vez depois de um tempo sem notícias. Foi quando Clara lhe entregou a carta explicando que Julius havia ido embora. Clara? Você me matou? Ele sussurrou. Ele realmente não conseguia se lembrar com clareza. Não. Bem, talvez. Ai, eu odeio isso, Julius. Precisamos mesmo fazer isso de novo? Ele balançou a cabeça. Eu receio que sim. Eu matei os seus pássaros. O que eu acho que foi um pouco exagerado. Eu não queria, eu só queria deixá-los livres, mas eu esqueci de desligar o ventilador de teto e... Bem, não! Putz, ela... Ai, não. Ela respirou fundo. De qualquer forma, você veio ao meu quarto, tivemos uma grande briga, ficou fora do controle. Você jogou uma lâmpada em mim, mas eu joguei outra e... Bem, eu não errei. Ela murmurou essas últimas palavras. As imagens na mente dele estavam se misturando. As suas memórias não estavam certas. Algumas eram do passado, quando ele ainda estava vivo. Outras eram novas. Eu esqueci. Todas aquelas coisas de ocultismo lá no seu quarto já estavam lá? Ele perguntou cuidadosamente. Algumas delas. Eu sempre tive algum interesse nisso, mas realmente despertou quando eu percebi que você ainda estava aqui, mesmo depois de eu me livrar do seu corpo. Ela encolheu os ombros. Você sabe que isso foi muito para mim também. Júlio sentou-se no chão. Aquilo não era novo. Ele simplesmente tinha esquecido. Clara o havia matado. Mas ele tinha tentado fazer o mesmo com ela. Quando finalmente entendeu o que havia acontecido, na primeira vez, não agora, eles acabaram fazendo algum tipo de acordo. De qualquer forma, Júlio nunca foi muito próximo da família e perdeu contato com a maioria dos amigos. Eles acreditam que ele está viajando por algum lugar, vivendo uma nova vida ou algo assim. Ele não tem certeza se outras pessoas conseguem vê-lo. Se esconde as poucas vezes em que alguém toca a campainha. Ainda parece meio novo para ele. Clara ficou porque, primeiro, ela não pode deixar ninguém morar com ele. E, aparentemente, ela está realmente curiosa para saber como aquilo é possível. E uma parte dele espera que ela encontre algumas respostas. Sua memória ainda está um pouco confusa e o tempo funciona de uma maneira estranha. Então, eles estão meio que presos um ao outro. Esperançosamente, não para sempre. Quer dizer, sim, a colega de apartamento de Július é uma mas quem não seria se tivesse que viver com a porra de um fantasma? É isso por hoje. Eu não sei se o Julius existe. Imagino que não. Não sei se tem alguém de fato preso em um apartamento em algum canto do mundo, repetindo as mesmas brigas com a mesma bruxa que insiste em não deixar ele seguir em frente, seja lá o que seguir em frente signifique para um fantasma. Mas eu encontrei essa história no Reddit e foi numa madrugada, eu não conseguia parar de ler, então agora é a sua vez de ficar olhando pro teto. Se você gostou, me segue aqui no canal, nas redes sociais, no meu canal principal também. Você me encontra em qualquer lugar como Thales Nassir. Deixa o seu comentário dizendo o que você achou, se você acredita no Julius e se acha que a Clara é uma vilã ou se só foi longe demais numa briga de apartamento que saiu do controle. Olha, eu sinceramente não acho que Clara seja uma vilã. Eu acho que ela simplesmente deixou claro quais eram as regras dela. Tudo bem, ela poderia ter dito isso antes dele se mudar, mas não eram regras muito, enfim, né,
Eram regras que faziam sentido. E aí ele exagerou. E tudo bem, o que aconteceu com os pássaros realmente foi um problema, mas foi um absurdo. Mas ela disse que foi sem querer e vamos escolher acreditar nela. Se você tem uma história, aquele relato estranho que você leu numa noite insone, que ficou na sua cabeça e nunca mais te deixou esquecer, me manda. Eu quero ler, eu quero ficar insone também. Eu já sou insone, então tá tudo certo. Eu provavelmente não deveria ler, mas eu vou ler do mesmo jeito. E até a próxima história.